Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Cremos e confessamos que aqueles que verdadeiramente pertencem à Igreja podem ser conhecidos pelas marcas dos cristãos, a saber, pela fé e pelo fato de que eles, tendo recebido Jesus Cristo como único Salvador, fogem do pecado e seguem a justiça, amando a Deus e seu próximo, não se desviando para a direita nem para a esquerda, e crucificando a carne com as obras dela. Isto não quer dizer, porém, que eles não têm ainda grande fraqueza, mas, pelo Espírito Santo, combatem-na em todos os dias de sua vida, e sempre recorrem ao sangue, à morte, ao sofrimento e à obediência do Senhor Jesus. Nele, isto é, em Jesus, eles têm a remissão dos pecados pela fé. Quanto à falsa igreja, ela atribui mais poder e autoridade a si mesma e a seus regulamentos do que a palavra de Deus, e não quer submeter-se ao jugo de Cristo. Ela não administra os sacramentos como Cristo ordenou em sua palavra, mas acrescenta ou elimina o que lhe convém. Ela se baseia mais nos homens que em Cristo. Ela persegue aqueles que vivem de maneira santa, conforme a palavra de Deus, e que lhe repreendem os pecados, a avareza e a idolatria. É possível conhecer estas igrejas pelas suas marcas e distingui-las uma da outra. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre a igreja e suas marcas. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, em sua edição de número 79. Queremos saudar a todos os ouvintes com a santa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 22 de outubro, estamos realizando o nosso penúltimo programa neste mês de outubro, que é o mês em que as igrejas evangélicas e protestantes comemoram a data da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro, a Reforma estará completando 499 anos, né? E nós aqui estamos agradecendo a Deus por este momento, por este marco da história do cristianismo, porque a partir desta data a palavra de Deus, né, ela pôde ser propagada de forma mais livre, de forma mais espontânea e ousada, né? E é por isso que estamos aqui nesta emissora pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque um dos lemas da Reforma Protestante foi exatamente a proclamação do Evangelho, a proclamação de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática cristã, e é através dela que o homem tem o verdadeiro conhecimento de Deus e de sua vontade para as nossas vidas. É através dela que o homem encontra a vida eterna que está na pessoa bendita
do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui vai o nosso abraço para todos os nossos amados irmãos evangélicos e também para aqueles que não são evangélicos, mas que têm interesse, né, em conhecer cada vez mais a palavra de Deus, não é? Que o Espírito Santo possa estar abrindo o entendimento de cada um, não é? Para compreender mais a sua palavra revelada através da Bíblia Sagrada, né? Você que está agora fazendo aquela refeição abençoada, você que está na estrada, está no comércio, seja onde você estiver, de repente no hospital, quem sabe até no presídio, né? Não importa onde você esteja, que o Espírito Santo esteja usando o som desta emissora, né? Para levar até o seu coração, até a sua casa, até a sua vida, o melhor da palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? E nesta programação, como sempre, nós teremos muito da palavra de Deus através dos cânticos que serão aqui entoados e através do estudo bíblico que será ministrado. Além destes momentos, né, de compartilhamento da palavra de Deus, como você já sabe, você que é ouvinte assíduo da CPAD e ouvinte também assíduo da nossa programação, além desses momentos teremos ainda o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Hoje é o último dia para participar, porque no próximo programa, se Deus assim permitir, estaremos aqui fazendo o sorteio do mês. Então a pergunta nós vamos soltar logo aqui de início, né? Para que você já vá se preparando aí e no final do programa ligar para aqui participando ao vivo. A pergunta do mês é a seguinte: qual é o nome do profeta do Antigo Testamento que desafiou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Esta é muito fácil, né? Então fique atento aí, porque no final do programa nós estaremos abrindo aqui os microfones da rádio para você participar ao vivo conosco e assim interagir com a nossa programação. Mas vamos começar como sempre, buscando a bênção de Deus. Vamos orar e logo em seguida estaremos ouvindo o hino para a nossa edificação espiritual. No programa Voz Congregacional é momento de oração. Pai Celestial, te agradecemos nesta manhã, mais uma vez, pelo privilégio, Senhor, que Tu nos concedes de em cumprimento ao idem, anunciarmos aqui através de todas as formas, através de cânticos, através de intervenções, através de panorâmica, que será logo mais exposta para os ouvintes. Nós estamos aqui em agradecimento e em cumprimento a esse idem que o Senhor nos recomendou para propagarmos a palavra santa do Evangelho. Esperamos, pois, Senhor, que nesta tarde os corações possam estar preparados para receber a Tua palavra e através daquilo que vai ser anunciado, corações possam se render às evidências da verdade, aceitando o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Abençoa, pois, o pastor Eudes, o pastor Samuel, Osiel, que está aí no controle da mesa, e muito especialmente os ouvintes que estão aí sintonizados na CPAD FM para ouvir a Tua palavra. Glorifica, pois, o Teu nome através de tudo que vai acontecer nesta tarde. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas
mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Carlinhos Félix a linda canção Senhor do Universo. Como você acabou de ouvir também, né, tivemos aí a chamada da igreja e nós queremos aqui estender o nosso convite pessoal a todos os ouvintes, né, da CPAD-FM para nos fazer uma visita presencial, né, em um de nossos endereços, ou na igreja sede ou em alguma de nossas congregações. A nossa igreja sede fica na Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, né, por trás do Superbox Brasil e ali em frente ao Senec. Não tem erro, fica entre o Senec e a Igreja Católica Santo Antônio de Pádua. Você pode nos fazer uma visita amanhã pela manhã, não é? Ou à noite. Pela manhã estaremos estudando a Bíblia Sagrada e inclusive estaremos abordando um assunto muito interessante, né? Que é a formação da Bíblia, né? E a sua suficiência para a nossa vida, né? Como regra de fé e prática cristã. Então passe lá, né? A partir das 9 horas estaremos ali reunidos para refletirmos sobre este assunto muito importante, que é como a palavra de Deus ela se formou, né? O processo que o Espírito Santo usou para
formar a sua palavra, né, a Bíblia Sagrada. E à noite estaremos do mesmo endereço para celebrarmos ao Senhor, né? Se você é jovem, por exemplo, à noite, no sábado à noite, nós temos também uma programação. Hoje, a partir das 7h30, né, você pode também comparecer lá. Além da igreja sede, temos o endereço das nossas congregações lá no José Américo. O nosso endereço fica na rua Antônio Ximenes 144, próximo ao bar do Pereira. E também a rua lá da difusora, né? Tem uma rádiozinha lá, uma empresa de telecomunicações. Inclusive, nós estamos fazendo lá um bazar, né? Você pode, inclusive, passar lá e comprar produtos baratos, né? A partir de R$2, R$3. Tem calçado, tem roupas, né? Blusas, vestidos e assim por diante. Então dê uma passadinha lá, nossa tenda está armada e compre, né? Faça a sua feira, né? Compre o que você quiser com preço bastante em conta, né? E além do nosso endereço no José Américo, nós temos também a congregação no Hernani Sátiro. O endereço é Rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. No Valentina, o nosso endereço fica na Rua Padre João Félix de Medeiros, 98, por trás do supermercado Bem Mais, vizinho à Integração. E na Rota do Sol, o nosso endereço fica em frente ao depósito Costa do Sol, né? Pelo menos por enquanto, porque nesse dia a gente vai estar também se mudando, né? Mas até o momento você pode nos procurar nesse endereço, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos aqui passar a palavra para o Diácono Nivaldo, que ele vai mandar aquele alô especial para os aniversariantes, né? Porque semana passada nós não tivemos esse momento, então ele vai aqui mandar o alô para os aniversariantes da semana passada e desta semana, e daqui a pouco voltamos com muito mais, né? Boa tarde, Pastor Eudes, Pastor Samuel, Pastor Zé aí no controle da mesa. Amém. E os ouvintes da Palavra de Deus que estão aí na escuta desta programação, a CPD FM 96.1. Muito bem, como falou o Pastor Samuel, a semana passada não foi possível anunciar, agora estamos aproveitando o momento para anunciar os da semana passada e os desta semana. Porém, nós não vamos mencionar datas. Sim, vamos dizer que vamos anunciar os que estão aniversariando do dia 10 ao dia 22 do 10. Mas antes, porém, eu gostaria, como sempre, de ler a palavra de Deus aqui. Um versículo se encontra nos Salmos 20, e o versículo que vai servir para reflexão, para a meditação de vocês a partir de agora, dos irmãos e amigos que estão na escuta do programa. Salmo 20, verso 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Que Ele possa abençoar ricamente cada um de vocês. São os seguintes os irmãos que estão aniversariando: Diácono Marconi da Silva, Rota do Sol. Joadiva Pastor Brito, da Igreja Central, minha cunhada, né? Mãe de Joadeci, secretária da igreja, o senhor conhece muito bem, que aniversariou também. Aí vou fazer questão, esse para mim é um especial, citar a data, que foi exatamente dia 10, né? O aniversário dela. E os demais em seguida: Valdete Oliveira, Rota do Sol, Daniel Fernandes, Maria da Luz Bezerra, Diácono José Gentil, Marina Emily Hernandes Sato, Maria de Fátima Rodrigues, Avani Dantas, Everton Trajano, Valentina, Joadiva Brito é outra. Não, aliás, houve um erro aqui, né? Joadiva Brito, minha cunhada, né? Foi citada aqui 2 vezes. Muito bem. É o amor que você tem por exato. Realmente gosto muito da minha cunhada, viu? Eu tenho o maior respeito, a maior consideração a todas minhas cunhadas. Enfim, a toda a família. Tiago de Andrade, filho da irmã Vera, o senhor conhece. Ian Ferreira,
do Hernando Sato, Josias Batista, eu não sei se é o diácono Josias. Da igreja. É o diácono da nossa igreja, Josias, né? Seminarista. E Rivanda Belmont. Rivanda é a esposa de Gentil, esposa do nosso irmão diácono Gentil. Isabel Cristina. E finalmente, Roberlândio Rufino Robson. Robson também, botaram aqui entre parede, estava lá no boletim. Ele está lá em Itaporangas. Itaporangas. Muito bem. Portanto, eu quero, em nome da Secretaria de Missões, da qual eu faço parte, parabenizar todos esses irmãos, desejando que as bênçãos de Deus desça copiosamente sobre a vida de cada um de vocês e que o nome dele, através do viver de vocês, possa ser altamente glorificado. Amém. Parabéns pra você. Ok. Que Deus abençoe todos os aniversariantes, não é? Antes de tocarmos o hino aqui da sequência, queremos também comunicar aos amados ouvintes que se você perdeu alguma programação nossa, não fique triste, né? Você pode ouvi-la através do nosso site. O endereço eletrônico é 3iec.com.br. Você pode acessar, né, o nosso site, ir lá na guia Programas Gravados Voz Congregacional e ouvir o programa que você perdeu. Ou se você de repente quer ouvir uma reprise, né, de uma programação que você gostou muito, faça a mesma coisa, o caminho é o mesmo, né? Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com o estudo da Palavra de Deus e hoje estaremos estudando um livro muito importante que é a primeira carta do apóstolo Pedro. Daqui a pouquinho. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. De alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um
Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Bem, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Alex Gonzaga, além da canção Autor da Minha Fé. Pastor Eudes, eu acredito que os nossos corações já estão preparados, né, para recebermos a palavra de Deus, né? Então eu queria saudá-lo com a paz do Senhor. Boa tarde, fique à vontade, né? Pai do Senhor, pastor Samuel, pastor Oziel, diácono Nivaldo, nossos queridos ouvintes. Eu queria mandar um alô especial para o presbítero Diniz, que está na escuta junto com a sua amada. Verdade. A nossa irmã Lúcia, o nosso irmão diácono Massal, e tem outros irmãos da igreja aí prestigiando esse trabalho que nós realizamos aqui na CPAD-FM. É verdade. E hoje, o irmão Diniz, inclusive, já respondeu a pergunta. O presbítero Diniz já respondeu a pergunta da Bíblia, pergunta e você responde, né? Já deve colocá-lo na agenda, quem sabe se não vai ser sorteado, né? É verdade. Muito bem. Pastor Samuel, nós vamos hoje compartilhar com os nossos queridos ouvintes, a quem nós saudamos a todos com a paz do Senhor, acerca do livro de 1 Pedro, que é uma das epístolas gerais, um livro que traz informações importantíssimas para a vida da igreja da atualidade, né? Amém. Então fique à vontade, pastor, para compartilhar. O apóstolo Pedro foi um dos principais apóstolos, né, de nosso Senhor Jesus, né? Sem dúvida. Ele, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, eram íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, eles tiveram o privilégio de presenciar alguns fatos na vida de Jesus, acontecimentos que os outros não tiveram esse privilégio, como por exemplo a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração. É verdade. Né, e também outro acontecimento que no momentozinho me foge à memória, né? É verdade. Mas, muito bem. Queridos, esta carta, como está registrado no Cânon Sagrado, a autoria dela é de Pedro, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. A data que ele confeccionou esse trabalho, essa carta, usando o ministério de Silvano, que é outro nome dado a Silas, né, que foi quem escreveu, Pedro ditou e Silas escreveu. É assim reconhecido entre os estudiosos bíblicos entre os anos 60 e 63 da era cristã. O tema desta carta, quer dizer, o enfoque principal, é o sofrimento por amor a Cristo. E Pedro escreve esta carta com dois propósitos, basicamente. Levar os crentes em Cristo a viver, a olhar a vida cristã pela ótica divina, quer dizer, todas as coisas da vida do cristão, colocar sob a perspectiva do reino de Deus, né? E orientar os cristãos a viver neste mundo sob a perseguição que eles estavam enfrentando. Esta carta tem as seguintes características especiais. É o mais teológico dos escritos do Novo Testamento, considerando a teologia como estudo acerca de Deus, né? 39 vezes ele menciona o nome de Deus e as ações de Deus neste livro. Este livro enfoca sobre os sofrimentos de Cristo. 12 vezes Pedro faz referência aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Este livro enfoca como o cristão deve proceder quando enfrentar perseguições por causa do Evangelho. É bem claro essa questão, né? É bem clara essa questão. Não é sofrer como malfeitor, sofrer por causa do Evangelho. Este livro apresenta Cristo como modelo de um servo que sofre pela causa do reino de Deus, com paciência, submetendo-nos à vontade de Deus e assim por diante. Este livro revela a tensão entre o já e o ainda não, ou seja, entre a salvação como algo presente que o crente experimenta e como algo também que vai ter a sua plenitude
quando for consumada todas as coisas no retorno de Cristo. Esse livro enfatiza ensinos éticos e morais necessários para uma vida que professa a Cristo e glorifica o nome do Senhor, né? Esboçando o livro, você vai encontrar as seguintes divisões. Primeiro, saudações, o capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Aí agora vamos à divisão do livro, né? Primeira divisão, o relacionamento entre o crente e Deus. Capítulo 1, verso 3 ao capítulo 2, verso 10. Nós encontramos aí a salvação pela fé e a santidade pela obediência. A segunda parte do livro enfoca o relacionamento entre o cliente e o seu próximo. A palavra de Deus fala nesse livro, nessa área, deveres cívicos, isto é, para com o Estado, para com os líderes que estão aí constituídos por Deus, e os deveres domésticos, ou seja, o relacionamento entre os servos ou os escravos com os seus patrões e os seus senhores, as esposas para com os seus maridos e os maridos para com as suas esposas. E esse livro, nesta parte, resume os princípios normativos do relacionamento entre o crente e o seu próximo. A terceira parte do livro enfoca a questão do crente e o sofrimento, capítulo 3, verso 15 ao capítulo 5, verso 11. E nesta parte é enfatizada a perseverança ante o sofrimento, aí dá as razões, por causa da bênção de sofrer injustamente, praticando bem, por causa do exemplo deixado por Cristo e por causa da urgência do tempo do fim, que você encontra nesta parte da carta de Pedro. A outra parte é o regozijo ante o sofrimento. Por quê? Porque testa a realidade da fé do cristão, faz-nos compartilhar do sofrimento de Cristo, que segundo a Bíblia é um privilégio sofrer por Cristo, e prepara-nos para a segunda vinda do Senhor. E esta carta, ela ainda enfoca a questão de exortações ante o sofrimento aos presbíteros pastores da igreja. A exortação é pastorear o rebanho de Deus, e exorta os jovens a se submeter aos mais velhos, ou seja, aos presbíteros, anciãos, pastores da igreja. E a conclusão você vai encontrar no capítulo 5, verso 12 a 14, onde Pedro faz algumas recomendações. Então, estão diante dos queridos irmãos e amigos que estão na escuta da CPAD-FM, nós estamos aí dando as informações sobre este precioso livro. Agora eu aconselho, querida, você abrir este livro, lê-lo devagarinho para procurar ouvir a voz de Deus e para entender a mensagem de Pedro para a igreja contextualizando para a igreja da atualidade. Amém. Que o Espírito Santo esteja cada dia mais nos dando, o ensinamento da palavra de Deus, para que possamos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, Pastor Eudes, o apóstolo Pedro, ele começa falando sobre o valor da fé cristã, A fé cristã não é uma fé qualquer, Ele diz aqui no versículo de número 7, a partir do capítulo 1, ele diz aqui no versículo 7 o seguinte: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então ele começa falando sobre o valor da fé em Cristo, pastor? Sem dúvida nenhuma, Samuel. Veja bem, a Bíblia apresenta no Novo Testamento a fé como um dom de Deus, a fé salvadora. E esta fé, diz ainda a palavra de Deus, não é de todos, não pertence a todos, sim àquelas pessoas que Deus escolheu graciosamente para a salvação. E esta fé que gera, que é o canal por onde nós recebemos esta bênção eterna,
ela, aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, e devemos considerar assim, ela é mais valiosa do que todos os tesouros, né, que possam existir na face da terra. Inclusive ele fala isso no ouro depurado, né? E fala que é mais valiosa do que o ouro. É mais valiosa. Então, às vezes, os crentes não entendem e trocam essa crença em Cristo, essa fé valiosíssima, pelas coisas deste mundo, as coisas passageiras, em busca de riqueza, etc, etc, né? Para prejuízo deles, né? Então, estão perdendo o tesouro que é Cristo, né? Exatamente. Não existe nada mais valioso, né, aos olhos de Deus do que esta bênção que Deus dá graciosamente, que é recebida pela fé. E no capítulo 2, né, a partir do verso 9 aqui, ele vai falar sobre o valor agora dos que creem, né? Uma vez que a fé em Cristo tem esse valor todo, então aqueles que possuem essa fé são valiosos também, né? Ele chama aqui ele faz vários elogios, né? De raça eleita e assim por dentro. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está aqui comparando a igreja com o que, pastor? Para fazer todos esses elogios. Veja bem, né? Ele tá pegando assim, as expressões que foram ditas a Israel no passado, né, do povo da antiga aliança, e mostrando que a igreja é o Israel de Deus da atualidade. Aí ele fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são qualificativos extraordinários, né? O Espírito de Deus está identificando a igreja com esses qualificativos agora, e mostra também a finalidade da igreja, da sua existência na face da terra, que é justamente proclamar as virtudes de quem? Do ministério? Não. Do pastor titular, do bispo, do apóstolo, seja lá quem for, as virtudes de Jesus Cristo. Nem as virtudes da placa da igreja, né? Nem a placa da igreja, nem da denominação. As virtudes de Jesus Cristo, né? Quer dizer, do Senhor da glória. Então a igreja está aqui, ela é qualificada, ela é exaltada por Deus através desses qualificativos com a finalidade principal de proclamar as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que grandezas são essas, pastor? Aí nós vamos assim, né, pensamos assim, porque o texto fala assim nas virtudes, né? Virtude salvadora, virtude protetora, provedora, virtudes guardadoras e assim por diante. Quer dizer, todas essas virtudes de Jesus Cristo têm que ser proclamadas pela igreja. O que está acontecendo hoje? A igreja, estou falando em tese, no Brasil e em uma parte dos Estados Unidos... Os ofícios de Cristo, né? A igreja está proclamando só uma faceta das bênçãos provenientes do Evangelho, porque a Bíblia a gente tem que compreender que a Bíblia nos dá bênçãos espirituais e também garante, no mínimo, o pão de cada dia para o cristão. Por isso Jesus orientou a igreja a orar pelo pão de cada dia, pelas necessidades materiais, mas não é o foco principal da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esta é a mensagem que, segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, os ministros do Evangelho que estão me ouvindo nesta tarde, vocês reflitam no ministério de vocês e aquilo que vocês estão proclamando à igreja e ao mundo. Se não estiver fora disso aí, vocês têm que revisar a fé de vocês e voltar a proclamar a Cristo, e Cristo é crucificado. Então, nós temos todas essas virtudes de Cristo, além dos seus ofícios, né, de profeta, sacerdote, rei, a sua função como mediador, como intercessor. Então, tem muitas coisas para falarmos sobre Cristo, né, pastor? O próprio Pedro aqui, ele vai falar, por exemplo, de Cristo como a pedra sobre a qual a nossa fé está ancorada, né? Se a gente for para o Evangelho, João dá umas 20 definições acerca de Jesus, que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, que ele é a luz do mundo, e assim por diante. Então temos muito que falar acerca de Jesus, a gente está como que escondendo esse tesouro todo da igreja e do mundo. Então veja bem, né? Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Pastor Samuel, meus queridos ouvintes, eu tenho sido despertado por Deus para enfatizar a obra, a Cristo e a obra que ele veio executar aqui neste mundo. E eu glorifico a Deus por isso,
né, e estou direcionando minhas mensagens para a igreja, através desta emissora também, sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e, segundo nós entendemos do programa geral que Deus delineou em sua palavra, que o Conselho da Santíssima Trindade determinou que o Filho fosse o objeto da nossa fé. Né? É o que a Bíblia diz, né? Crê em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a gente tem que entender que, querido ouvinte, que você precisa redescobrir a Cristo. Ou se você não descobriu, você precisa descobrir a Cristo, conhecer a Cristo, que este era o alvo supremo do ministério do apóstolo Paulo. Não é isso? Conhecer a Cristo e se conformar com a sua vontade na vida dele e no ministério que Deus designou para ele. E todos os apóstolos tinham como tema, não só de suas mensagens, mas de suas vidas, a pessoa de Jesus, né? Sem dúvida. É só observar os sermões que estão centrados em Cristo. Os sermões que estão identificados no livro de Atos dos Apóstolos. Observe que o ápice do sermão, quer dizer, o ponto mais importante, era Cristo, a sua morte, a sua vinda a este mundo, a sua encarnação. Deus encarna, né, em Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, isso era o carro-chefe, porque quem cresce nessa mensagem seria salvo, quem não cresce estaria condenado. Amém. Agora, pastor Eudes, aqui o apóstolo também vai falar sobre o modo de vida, né, daqueles que creem verdadeiramente na pessoa de Jesus, né? Ele diz aqui no versículo 16 do capítulo 1, sejam santos porque o Senhor vosso Deus é santo. E no capítulo 3, inclusive, ele vai falar sobre a questão, né, da modéstia, né, nas vestimentas, né? Ele diz aqui no capítulo 3, versículo 3: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus, e elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão. Então vai falar sobre o comportamento dos crentes, né, em Cristo, e ele até aqui afunila a coisa para a questão das mulheres, né, porque a gente vê hoje as mulheres no mundo, por exemplo, né? Meu Deus do céu, é um absurdo, né? Pouca roupa, né? É como alguém já disse, parece que não tem dinheiro para comprar roupa para se vestir, né? E às vezes, até na própria igreja, a mulher quer ir para a igreja de todo jeito, isso não convém a um cristão, a uma cristã, né, pastor? Não convém, porque, pastor Samuel e queridos ouvintes, quando o evangelho entra no coração da pessoa, há uma transformação. A Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo são que novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem de fato é convertido, ovelha de Jesus, obedece à voz de Jesus. Através do próprio Jesus, através dos seus apóstolos. E o padrão ético para o povo de Deus é um padrão altíssimo. Não é? É um padrão que diz a Bíblia, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. É verdade. Então, tratando-se de indumentária, que é o caso aqui, as irmãs amadas, você que está me ouvindo, a sua veste tem que ser uma veste decente, para que Deus seja glorificado, e não um instrumento sensual para levar as pessoas a pecarem contra Deus. É o que está acontecendo. O mundo aí que está posto no maligno, mas o crente é diferente. É verdade. Então, as irmãs amadas precisam se vestir adequadamente e, através de suas vestes, glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Tá? E eu, particularmente, eu acho que a mulher é muito mais bonita quando ela se veste compostamente, do que está se expondo o seu corpo, né, como se fosse uma mercadoria barata, né, no mercado aí da fé, que é uma desgraça isso aí. Inclusive, que a gente na internet até circula assim, umas montagens de foto elogiando a esposa do atual presidente, né, que ela se veste melhor do que... Estados Unidos, do presidente. Se veste melhor do que muitos que vão na igreja. Para reflexão das irmãs, não há nenhuma censura, porque nós sabemos da complexidade do mundo moderno, não tem roupa para crente no mercado, sabia disso? Você vai no mercado comum, nas lojas, aí não tem roupa para crente.
Tem que ser bem seletivo, né? Aí tem que fazer uma seleção para se vestir adequadamente para a glória de Deus. Não se preocupar a mostrar. Sempre assim, o seu corpo, querida irmã, para mostrar o seu marido. É verdade. E o seu futuro marido. E não para se expor aí e ser um instrumento sensual para levar as pessoas a pecarem contra Deus. Né? Nós tocamos nessa questão aqui porque ela é pesado, mas é necessário que a palavra de Deus nos revele. O ministro do Evangelho tem que ser fiel à palavra de Deus. E ela é bem assim explícita no capítulo 3, mas um pouco antes no capítulo 12 ele vai falar sobre também o modo de vida dos cristãos do ponto de vista social, do ponto de vista político, né, do ponto de vista profissional, pastor. Ele fala aqui, por exemplo, que os cristãos devem se sujeitar às autoridades governamentais, né? Aquele que trabalha para alguém também se comportar adequadamente, obedecer, né? Porque ser tem gente submisso, que não quer obedecer aos seus superiores. E assim por diante, né? Ele diz aqui a partir do verso 11 do capítulo 2, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma e vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Então, o grande lema aqui da vida cristã é santidade mesmo, né? Viver uma vida de santidade, diferenciada, né, pastor? Exatamente, separada do pecado e todas as suas manifestações. Ok, a hora foi embora, né? Não deu pra gente explorar mais, porque agora vamos aqui abrir os microfones para os nossos ouvintes, né? A partir de agora, teremos o quadro A Bíblia Pergunta, você responde. Pastor, eu disse... Inclusive, no próximo programa a gente vai continuar aqui esse estudo da falando carta sobre de Pedro. Pedro, a gente volta. Também porque tem a segunda carta, não é isso? Volta a enfatizar os amados coisas ouvintes, importantes, né? aguardem aí. A partir de agora, você pode ligar aqui para o 3222-4700 ou 3241-2864 e dar a resposta do mês. Qual o nome do profeta que desafiou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Alô, já temos o primeiro ouvinte, pastor Zé? Ainda não? A partir de agora, os amados podem ligar. Já temos o primeiro ouvinte. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Com quem falo? Não entendi, não. Bairro das Indústrias, como é o nome da irmã? Fala devagarinho, querida, pra gente ouvir, vá. Maria das Neves. Maria das Neves, tá certo. Ok. Qual é a resposta, amada? A sua papataria. Sim, senhora. Amém. Tá certo. Deus abençoe. Tá aqui registrado, fica atento ao sorteio no próximo programa, viu? Alô, mais um ouvinte, pastor Zé? Vamos aqui aguardar o próximo aqui da linha. Já coloca também o nome do presbítero José Diniz. O presbítero Diniz está aqui, já está registrado. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Alô? Com quem falo? Amém. Com quem falo? Fala devagarinho, querida. Que a gente... Repita seu nome, por favor. Eu acho que o rádio está um pouquinho alto aí está complicando aí o entendimento aqui. Repita, vá devagarinho. Seu nome? Josenilda. Josenilda, né? Josenilda. Ok. De onde? A resposta que você quer? Né? Ok. A senhora fala de onde? Do Boston. Eu assisto o programa continuamente aqui na sexta e sábado. Amém, querido. Deus abençoe. Eu estudo sobre a postura da mulher, né? Amém. Eu gosto por igual, por isso não se fala muito aos gostos. Amém. Deus abençoe, viu? Pergunta não. O último ouvinte aqui, para a gente finalizar, que hoje a hora foi embora. Mas já temos mais de 20 participantes. Alô, com quem falo? A paz do Senhor? A paz do Senhor, irmão. Com quem fala? Sérgio do Cristo, Vale das Palmeiras. Vale das Palmeiras. Como é seu nome? Jean Sérgio. Jean Sérgio, né? Pronto. Pode dar a resposta, viu, amada? A resposta é Elias, profeta Elias. Tá certo. Uma fala do Cristo, né? Irmão, gostaria de pedir oração, viu? Para mim e para minha esposa. Amém. Tá Deus bom. abençoe, meu irmão. Ok. Por hoje é só, né? A hora já foi embora. E no próximo programa a gente volta com o sorteio. Nós temos mais de 20 participantes aqui do quadro. A Bíblia Pergunta, você responde. Então todos fiquem atentos para o sorteio no final do mês, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que foi realizado, inclusive orar por esses amados que têm pedido oração, não é? E que têm participado ao vivo do nosso programa. Oremos.
Santo e bendito Deus, nós te agradecemos por tudo que foi realizado através desta programação, nesta emissora, neste horário. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja comunicando a cada coração, a cada alma, a Tua palavra, que aqui foi pregada, que aqui foi também cantada. Amém. Que o Teu Espírito Santo esteja convencendo cada um da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Abençoa os nossos ouvintes, principalmente esses que têm pedido oração especial, o nosso irmão Jean Sérgio, os amados que ligaram também semana passada pedindo oração, que o Senhor esteja dando a Tua direção, a Tua bênção para a vida deles. Leva-nos em paz, abençoa as programações que se seguirão, é o que pedimos e desde já te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.